Fala aí, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Donovan e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo oficial aqui do canal de primeiras impressões, galera. E seguinte, chegou as novas cartas, foram reveladas no dia 10 de abril, como vocês estão vendo aí. As novas cartas de Fasticeiras, né? Ali tá com o bruxo, mas é Fasticeira, tá, galera? Na nova box que vai vir no dia 30 de maio, a Revolution Booster, né? A Konami acabou de anunciar 5 cartas novas da Arquétipo Fasticeiras que chegarão no Revolution Booster para Mundo da Fantasia, Fasticeiras e Desacorrentados, além de uma nova carta alternativa Overframe. Confira a sua e deixe a sua opinião abaixo. Cara, primeiro de tudo, galera, vocês precisam entender o que é Fasticeiras. Que cartas são essas? Bom, a primeira coisa de tudo, eu vou vir aqui no meu deck, né? E vou ensinar, eu vou tentar explicar para vocês de forma resumida, beleza? Deixa eu pegar aqui o deck que eu fiz aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para ver uma coisa, como é que faz para me ver aqui, que eu tô acostumado, não tô acostumado com esse Yu-Gi-Oh! Meta, então eu tô meio confuso como que faz para mim ler as cartas. Não, aqui tira. Calma aí. Então, galera, veio 5 cartas novas, né? Como vocês podem ver aí, ó. Veio um monstro novo, veio a nova magia aqui, ó. Veio a nova magia, veio nova magia de campo que a gente já vai ver. Veio também a nova carta armadilha de resposta, que é a Counter Trap. Veio a nova monstra. E, cara, veio a nova fusão e uma nova Overframe, né? Mas já já nós chega lá. Mas enfim, vamos lá ler as cartas, né? O vídeo não ficar muito longo, já que é um vídeo de primeiras impressões, eu quero dar a minha opinião sobre o deck, né? Por mais que esse canal seja focado em decks fasticeiras, temos que ser honestos, né, galera? Vamos lá. Vamos começar pelo monstro, né? Como vocês podem ver, né? Praticamente a Poterier que tá aqui, né? É a Poterier, como vocês podem ver. É a Poterier. E o nome tá em japonês porque foi lançado lá no OCG no Japão, tá, galera? Então vai demorar um pouco para chegar aqui no Brasil e no Ocidente, né? Que é o TCG. O efeito da fasticeira terracota. Você pode usar e o segundo efeito deste card uma vez por. Opa, perdão, galera. Você pode usar o primeiro e o segundo efeito dessa carta uma vez por turno. Se essa carta estiver na sua mão, você pode escolher um monstro. Você pode escolher uma carta fasticeira no seu cemitério, exceto fasticeira terracota, adicione à sua mão. E se fizer isso, invoque por invocação especial. Vamos lá. Primeiro. Esse primeiro efeito, galera, o que é? Você vai buscar uma carta fasticeira no seu cemitério, né? Qualquer carta fasticeira no seu cemitério e vai trazer para a mão. Automaticamente essa carta vai entrar por invocação especial. Seu segundo efeito mas claro, tem uma restrição. Além disso, você não pode invocar por invocação especial do deck adicional pelo resto do turno, exceto monstros fasticeiras. Ou seja, você não vai poder invocar nenhum outro monstro de fusão, exceto monstros que eles têm o nome fasticeiras na carta. O segundo efeito, galera, é muito da hora. Porque ela praticamente vira uma polimerização. O que isso significa? Durante a fase principal, você pode invocar por invocação fusão um monstro fasticeiro do seu deck adicional, usando o monstro da sua mão ou campo como matéria. Ou seja, vamos lá. Você pode usar monstros da sua mão e do deck como matérias de fusão, galera. Ou seja, você pode invocar a Madame VR e a nova fusão usando matérias da sua mão e do campo como matérias de fusão. Ou seja, monstros da sua mão ou campo viram matérias de fusão graças ao efeito dessa carta que você pode usar como uma polimerização. A segunda carta, eu vou pular a fusão que daqui a pouco a gente chega lá. Tem a nova carta magia rápida, né? Como você pode ver. Eu gostei da arte dessa carta, achei bem bonitinha. Celebração das Fasticeiras. Carta de magia rápida. Você pode usar um desses efeitos, um efeito número 1 e 2 desse card, por cada turno, né? E uma vez por turno. O primeiro efeito é de que você pode escolher um card que você controla e um card que seu oponente controla e destruir ambas as cartas. O segundo efeito é outro efeito que eu gosto, galera. Que praticamente é que você pode invocar um monstro por invocação fusão que liste o nome Fasticeiro do seu deck adicional, embaralhando os monstros do seu cemitério ou os monstros banidos para o deck. Ou seja, essa carta, ela praticamente pode usar monstros banidos, né, que foram removidos do jogo, e
cartas no cemitério. Ou seja, ela praticamente vira aquela fusão definitiva. Quem joga de dragão branco sabe do que eu tô falando. Que você pode usar cartas do cemitério para fazer a fusão dos dragões lá. Dragão Supremo, dragão branco de olhos azuis e tudo mais. E o terceiro, o segundo efeito é como todas as outras magias. Durante a fase principal, se esse card estiver no cemitério, mas é caso você não usou o efeito, tá? Essa carta aqui, você só pode trazer ela pra mão se você não usou o efeito. Você só pode... Esse card estiver no cemitério, se você controla o monstro feiticeiro, você pode adicionar a sua mão. Aí tem a nova carta de campo, né? Que praticamente eu tô esperando sair a tradução dela oficial pra mim entender o nome dela. Fechou? Mas o nome dela praticamente é Feiticeira Walpurgis. Eu vou chamar, galera, como que é o nome que eu tava chamando? Não é samba. Eu esqueci o nome. Mas enfim, eu vou chamar de Reunião das Fasticeiras. Vai chamar Reunião das Fasticeiras. Você só pode usar o primeiro efeito deste card uma vez por turno. Cara, essa carta aqui, vai ser interessante pro deck. Eu vou ler ela inteira, depois eu explico. Durante a fase principal, você pode adicionar um monstro Fasticeira do seu deck à sua mão e em seguida descartar uma carta. Esse é o primeiro efeito, ou seja, você pode comprar uma carta Fasticeira e descartar uma carta Fasticeira. Eu sempre tenho o costume de pegar, galera, a carta Armadilha de Resposta, que nós já chega lá. Nós já chega lá. Vou explicar o porquê. Durante o seu turno, se fosse... Aqui, ó. Esse efeito vai ajudar muito o deck de Fasticeira, galera, a rodar mais. Presta atenção. Ó, durante o seu turno, se você fosse descartar um ou mais cartas para ativar um efeito Fasticeira que você controla, você pode enviar uma magia Fasticeira, a magia ou armadilha Fasticeira do seu deck para o cemitério em vez disso, exceto a reunião Fasticeira. Ou seja, vamos supor assim, você praticamente descartaria uma carta mágica da sua mão para ativar o efeito da Chimeta, que é uma das cartas que você precisa descartar uma carta mágica para ativar o efeito dela. Praticamente, você vai agora descartar uma carta do deck, tá? Você vai descartar uma carta do deck para ativar o efeito. Então, aqui tá a minha carta armadilha favorita agora, galera. Eu amei essa carta favorita, que é a Distorção das Fasticeiras. Ela tem dois efeitos. A primeira aqui, você só pode usar... O primeiro efeito, galera, é de que quando o oponente ativar uma carta armadilha ou armadilha ou magia, ou até mesmo efeito de monstro, e você aí que tá assistindo o vídeo, ou até mesmo eu, controlar um monstro de nível 5 ou mais, você pode negar o efeito. E se isso acontecer, destrói a carta. E o segundo efeito é que se essa carta estiver no cemitério, é certo no turno que ela foi jogado, você pode banir ela do jogo e adicionar uma carta mago de nível 5 ou superior do seu deck à sua mão. Em seguida, descartar uma carta. Você só pode usar ela uma vez por turno. Agora prestem atenção. Lembra que eu falei pra vocês que a magia de campo ela tem um efeito de buscar uma carta? Eu sempre tenho o costume, quando eu tô treinando no Edo Pro mesmo, até mesmo no Dualix Nexus, eu tenho o costume de adicionar essa carta à mão e depois descartar uma carta mágica. Por quê? Essa carta ela vai negar os efeitos do monstro do oponente e até mesmo cartas de magia e armadilha. E isso vai ajudar muito. Perdão, galera. Isso vai ajudar muito o deck Fasticeira em si, porque agora a gente tem uma carta para proteger nossas magas e nossos monstros de efeito. Cartas de magia de efeito. Então, tipo, praticamente a gente tá... O Dragon mesmo... Se o Dragon for negar efeitos de nossos monstros, se a gente ativar essa carta, automaticamente, se a gente tiver um monstro de nível 5 ou mais, ela vai negar os efeitos. Então, praticamente, elas ganham, entre aspas, uma proteção. E aqui tá a nova Overframe. Pra quem não conhece, essa aqui é a Vice Madame, tá? Essa aqui é Witchcrafter Vice Madame. Praticamente. Deixa eu ver se consigo... Ó, o efeito dela, galera, pra quem não conhece, a Vice Madame, ela tem o efeito de seguinte... Quando um card de magia ou efeito de um monstro de mago não seja fusão for ativado, efeito rápido, você pode ativar um desses efeitos, mas você só pode ativar cada um dos efeitos uma vez por turno. Você pode ativar todos os efeitos de uma vez por turno. E você pode escolher os efeitos. Primeiro efeito, destrua uma carta no campo. Segundo, invoca um monstro de nível 6 ou inferior, que é praticamente nível 6 ou abaixo do seu deck ou da sua mão. E adicionar uma carta mágica Fasticeira do seu cemitério à sua mão. Essa carta ela é bem legal, mano.
É uma das fusões que quando veio eu ainda não peguei a época, porque eu comecei a jogar Master Duel agora em 2024, praticamente 24 e 25. Então eu conheci essa carta, eu gostei bastante dela. Agora vem a nova carta de fusão, galera, que é praticamente a Feiticeira Madame VR, só que nesse nome, aqui ó, tá como Feiticeira Madame Hyliana, mas é Feiticeira Madame Hyliana. Ela é de nível 8 e, cara, ela tem um efeito roubado, na minha opinião. É um dos efeitos roubados desse deck. Ela praticamente virou a nova boss do deck. Você, pra fazer a fusão, você precisa de um monstro Witchcrafter, né? Ou Feiticeira Madame VR, mais 2 monstros magos, tá? Não precisa ser necessariamente a Feiticeiras. Mas como que a gente só vai usar ela em deck Feiticeira? É praticamente 2 monstros Feiticeira. Você só pode usar o efeito número 1 e o efeito número 2 uma vez por turno. E cara, o primeiro efeito já diz tudo, ó. O efeito aqui, ó. O efeito cada uma vez por turno. Presta atenção que esse efeito aqui ela é muito bom pro deck, ó. Se esse card for invocado por Invocação Fusão, cara, olha isso aqui. Você pode invocar por Invocação Especial 3 monstros Witchcrafter ou Feiticeira de nível 7 ou inferior com atributos diferentes entre si da sua mão do deck, ou praticamente. Ela praticamente vai ser o tanque do deck. Ela vai ser aquela chamariz do deck. Você pode invocar monstros Feiticeiras com atributos diferentes de nível 7 ou menos entre si da sua mão ou deck. Ou seja, você pode invocar qualquer carta Feiticera do seu deck, da sua mão ou do deck. 3. Você pode invocar 3 de uma vez só, praticamente. Além disso, olha só que legal. Você não pode invocar por invocação especial monstros pelo resto do turno, exceto monstros fusão. E ela tem um efeito, cara, que é praticamente pra mim um dos efeitos mais lazarentos que tem. Por quê? Durante a fase final, se esse card estiver no cemitério, basta só você revelar uma carta mágica e ela já volta pro campo no modo de defesa. Então, cara, ela não tem tantos requisitos para ela voltar pro campo se ela for destruída por efeitos de carta. Porém, como eu falei, a Raine, como eu falei não, para aqueles que não conhecem, a Raine tem o efeito de praticamente puxar todos os efeitos de cartas para ela. Porque ela tem um efeito de seguinte, eu tenho memorado na minha cabeça, ó, tenho tudo na minha cabeça. Seu oponente não pode escolher outros monstros magos que você controla como alvos de efeitos de cartas. Ou seja, ele não pode escolher a Hyliana como efeito, ele tem que escolher a Raine como efeito para lançar o efeito. Quer ver? Ó, deixa eu ver se consigo mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Witchcrafter Raine. Aqui. Deixa eu ver se consigo mostrar. Oh, caramba, não mostrou aqui. Mas enfim, ela tem esse efeito, ó. Seu oponente não pode escolher outros monstros magos que você controla com alvos de efeitos de carta. Ou seja, seu oponente não pode escolher outros monstros magos. Nem a Hyliana ele pode escolher como alvos de efeitos de carta. Por quê? Ela protege. Ela vai proteger. E agora, galera, eu vou mostrar pra vocês também as outras cartas Witchcrafter, para aqueles que não conhecem. Eu vou mostrar uma por uma, rapidão. Beleza? Ó, Witchcrafter. Vamos começar pela uma das minhas cartas que eu começo como, que é a Chimeta. Durante a fase principal, você pode tributar essa carta, né? E em seguida descartar uma carta mágica e invocar por invocação especial um monstro feiticeiro, exceto a Chimeta. Ela praticamente pode descartar uma carta, como que agora a gente tem a nova magia de campo, a gente pode descartar uma carta do deck e trazer uma outra feiticeira do seu deck para o campo. E além disso, você pode banir esse card do seu cemitério e enviar um monstro feiticeiro do seu deck para o cemitério. Na verdade é uma carta, tá, galera? Então, independentemente se vai ser monstro, magia, armadilha, eu sempre mando cartas mágicas, beleza? Agora é a vez da Pitore. A Pitore tem o mesmo efeito da Chimeta. A Chimeta praticamente ela manda cartas mágicas pro cemitério. Ela também manda, ó. Você pode tributar essa carta em seguida, descartar uma carta mágica e invoca por invocação especial um monstro feiticeiro do seu deck, exceto a Pitore. Só que, galera, ela tem um parêntese, porque você pode banir essa carta do seu cemitério e compra uma carta. E em seguida envia uma carta feiticeira do seu deck da sua mão para o cemitério. Só que tem um detalhe: se você não tiver nenhuma carta feiticeira na sua mão, bana a sua mão inteira. Ou seja, se você não tiver cartas feiticeiras na sua mão, você perde a sua mão inteira. Você praticamente perde a sua mão.
porque ela vai banida. A gente tem também a Poterier. Durante a fase principal, você pode tributar esta carta e em seguida descartar uma carta mágica e invoca por invocação especial um monstro bruxa artesã, que no caso seria a Fasticeira, um monstro Fasticeira. É que aqui tem traduções diferentes do seu deck, exceto a Fasticeira Poterier. E se esse cara. E ela tem um efeito legal, cara. Porque ela recicla cartas no cemitério, ó. Se você não tiver nenhuma carta na sua mão, você pode banir este card do cemitério e em seguida escolher uma carta aleatória, né? Uma carta do seu gosto, né? Como costumo falar. Escolher uma carta Fasticeira no seu cemitério e adicionar na sua mão. Ou seja, ela praticamente vai ser um monstro que vai recuperar sua mão, praticamente. Vamos continuar para a Jenny. A Jenny, galera, tem um efeito que é interessante na minha opinião, mas não é tão atrativo pra mim. Por quê? Durante a fase principal você pode tributar essa carta. Ah, cara, eu não vou ler o mesmo efeito, tá, galera? Mas eu vou deixar aí pra vocês verem. Ela pode banir, se banir do cemitério junto com uma carta mágica Fasticeira do seu cemitério. E este efeito se torna o efeito daquela magia banida. Então, tipo, se você banir uma carta Ciclone Cósmico, cara, ela passa a ter o efeito do Ciclone Cósmico. E agora vamos para a... Primeiro vamos começar pela Fasticeira Madame VR. Eu vou escolher a do OCG porque eu achei bem bonitinha. Quando um monstro mago batalhar contra o monstro do oponente, efeito rápido. Você pode revelar qualquer número de cartas magias com nomes diferentes da sua mão. E se fizer isso, o monstro que está batalhando ganha 1000 pontos de ataque para cada carta revelada até o final do turno. Ou seja, se seu monstro tem 3000 de ataque... Você praticamente vai ficar com... Se você revelar 6 cartas, você vai ficar com 7000 de ataque, mano. Praticamente. Se for a VR. Agora, se for a outra carta, que eu sou péssimo de conta, tá? Efeito rápido. Esse aqui é interessante. Você pode descartar uma carta mágica e negue o efeito de todos os monstros que faz para cima que seu oponente atualmente controla. Ou seja, se o seu oponente tiver o dragão e ele te escolher como alvo, você pode tentar negar ele. Isso que é legal desse deck, mano. Mas praticamente essa Fasticeira Madame VR tem o mesmo efeito. Mas é como eu falei, são cartas que têm artes diferentes. E praticamente essa aqui é a VR Edmion, né? Ganha 2300 pontos de ataque se você tiver um monstro magista do Príncipe Edmion no seu campo. Você pode usar cada efeito da VR, a Donzela Edmion, uma vez por turno. Durante a fase principal, se um card de magia é feito neste turno, você pode invocar essa carta por invocação especial de sua mão. Se essa carta for invocada por invocação especial, você pode adicionar uma magia armadilha Fasticeira ou dimensão mágica do seu deck à sua mão. Isso aqui é bom porque é deck Fasticeira. Mas essa carta aqui, ela é uma Edmion, cara. Tem um lore dela no mangá que eu recomendo vocês lerem pra vocês entenderem como que é o deck. A Jamie, a criação Edmion. Só que eu não vou ler porque já tá misturando o deck, porque praticamente já tem Edmion no meio. Vamos começar com as magias agora, que eu vou começar pela criação das Fasticeiras. Durante a fase na verdade ela tem um efeito rápido, né? Que é efeito simples. Compre uma carta Fasticeira do seu deck à sua mão. Adicione um monstro Fasticeira do seu deck à sua mão, praticamente. Durante a fase final, se você controla um monstro Fasticeira enquanto esse card estiver no cemitério, você pode adicionar este card à sua mão. Você pode usar o efeito criação das Fasticeiras uma vez por turno, cara. Então, tipo, exemplo, essa aqui você pode adicionar um monstro cemitério. Você pode adicionar do cemitério. Essa aqui você pode fazer fusão. Essa aqui você pode escolher um número mágico, um número de cartas mágicas, a armadilha que seu oponente controla, até o número de monstros Fasticeira que você controla. Essa aqui, ela é uma carta de magia contínua. Toda vez que você derrotar um monstro, galera, eu tô deixando parado aí, tá? Pra vocês lerem, tá bom? Com calma. Essa aqui busca a carta, né? Tô passando devagar pra vocês verem. Como eu falei, essa aqui tem a armadilha contínua. Não, a armadilha de resposta, essa aqui. Temos a armadilha contínua que recicla a carta do cemitério e do deck. Essa aqui você pode buscar uma carta com o mesmo efeito, com o mesmo nome, né, no caso. E você pode banir qualquer número de cartas durante o turno que essa carta for ativada. Você pode banir número de cartas cujo nível seja igual ao número de magias banidas. Ou seja, o monstro que você invocar tem que ser cujo igual ao número de magias e armadilhas que você baniu. Essa aqui invoca cartas na mão, se você controla, é uma magia rápida. Essa aqui protege todos os seus monstros Fasticeira uma vez a cada turno.
de efeitos de cartas, de batalhas ou efeitos de cartas. Então, tipo, as fasticeiras, galera, ganharam bastante efeito, cara. Ganharam bastante destaque, na minha humilde opinião, né? Então, tipo, pra mim, foi bom elas terem ganhado destaque a mais, né? Então, tipo, eu espero realmente, galera, que vocês estejam gostado do meu... Dessa, digamos assim, primeiras impressões, né? Vou terminar com a carta Madame Ver na imagem. Porque pra mim ela é uma carta que eu passei a gostar bastante. Eu tenho ela no TCG, eu tenho uma Rainha, tenho três cartas, tenho três cópias da VR, tenho uma Fasticeira Confusão, né? Que é a carta de magia. Eu peço perdão, galera. De novo. Mas enfim, vamos lá. Eu vou fechar o vídeo por aqui, já tem quase 20 minutos de vídeo, tá? Essa foi as primeiras impressões, né? Espero realmente vocês tenham gostado e entendido como que vai funcionar o deck, né? As cartas. Realmente espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, inscreva-se no canal, avalie o vídeo, não esqueça de comentar. Grande abraço, galera. Se cuidem. Fiquem de olho nos shorts do canal, que eu tô sempre postando algum conteúdo lá. Tô postando edit, às vezes eu posto gameplay. Alguma parte interessante das minhas gameplays, seja no Master Duel ou no Duel Links, tá? Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fique com Deus. Vejo vocês numa próxima oportunidade. Valeu, falou e é nóis!